Ivani, nós estamos falando sobre o wellness. Então vamos falar mais um pouquinho sobre o wellness. E uma coisa que nós falamos no começo, depois eu passei, foi que o ponto final é que a pessoa tem que se responsabilizar pela tua vida. Sim. Hoje a gente fala assim, físico, já se pensa, então ser saudável não é ter doença, então vá falar com o médico. Né? É verdade. Espírito, legal, espírito você vai falar com a igreja. Né? É verdade. Mente, fala com o psiquiatra. Mas o wellness está pregando totalmente o contrário. Olha, se você quiser falar com essas pessoas, fale consigo mesmo. Inclusive na área de educação física. Exatamente. Como que funciona isso no wellness? Na verdade, tudo começa com o autoconhecimento. Uhum. A pessoa precisa inicialmente se preocupar com o autoconhecimento, né? O que ela deseja, se perguntar o que eu desejo, o que eu almejo. Hoje em dia nós somos levados a almejar o outro, a desejar o que o outro tem e querer ser igual ao outro. Então eu sempre brinco e falo assim, eu não posso ser uma jogadora de basquete. Eu tenho 1,58 m de altura, então não adianta eu almejar ser uma jogadora de basquete. Nem quando eu era novinha, isso não poderia acontecer. Não tem condição. E hoje é o que nós vemos, e as pessoas acabam se escravizando e acabam se colocando em situações realmente complicadas, tentando conquistar algo que foi propagado, que saiu na mídia, que as pessoas admiram e falam, eu também quero aquilo. Mas ela não sabe o que verdadeiramente ela quer. Então, emocionalmente, espiritualmente, essa pessoa se anula, porque ela fica sem saber o que ela deseja. E vem uma grande insatisfação, que por mais que ela conquiste alguma coisa, o que ela conquistou não é o verdadeiro desejo dela, é o desejo de outros, é a admiração de outros, porque ela não se perguntou o que ela deseja. Então, quando nós falamos... Não tem nem, muitas pessoas não têm consciência. Não tem consciência. Não tem consciência. Então, quando nós falamos em conscientizar, ou quando nós falamos no wellness, né, as pessoas que trabalham com bem-estar, com wellness, com qualidade de vida, o início desse trabalho é despertar nos indivíduos esse interesse por si próprio, esse interesse em se conhecer, esse interesse em se procurar. E aí a pessoa começa a entender o que vai buscar. Quando ela entende o que ela vai buscar, quando ela entende o que ela deseja, não os outros, né? Ela tem uma grande determinação na sua conquista. Mas essa é a grande dificuldade. Como que ela pode entender isso? Você é professor de universidade, faculdade. Sim. Tá? A gente hoje vê os universitários. Sim. Então você já sabe onde eu estou querendo chegar. Sim. A dificuldade. Não, nós estamos vendo um pouquinho assim, os professores universitários, do que nós estamos falando agora aqui. E isso é o futuro do Brasil. Nós estamos falando aqui em bem-estar individual, Sim. que vai gerar um bem-estar coletivo, que vai gerar um bem-estar de uma nação. Exatamente. Essa é a minha preocupação, que não é nada comercial. Não. Hoje, quando eu vejo o universitário, e já me falaram que o wellness é coisa para velho, já me empurraram isso em cima, falaram assim, você só está pensando em wellness hoje porque você é velho, que você já passou da idade. Que o moleque que está na faculdade, ele está pouco se lixando, porque nós estamos fazendo, esquadrinhando a cabeça das pessoas aqui. Olha, você tem um setorzinho que é físico, um setorzinho que é mental, e você tem que equilibrar todos esses quadrinhos dentro da sua cabeça. Você, como professor universitário, quando você entra na classe, aliás, esse programa devia passar aí para os alunos, né? Você entra na classe... Os meus alunos assistem. Deve ser uma grande dificuldade, não para nós, para eles entenderem o que a gente está falando aqui. Eu acho que para nós está tudo tranquilo, porque nós estamos estudando isso aí. Mas para eles, um aluno de uma faculdade que ele não vê a hora de sair no intervalo, eu era assim, como que a gente poderia falar em wellness, em educação física, atividade física, para essa grande população do Brasil, que você está no contexto. Eu diria 70, pelo menos? Eu diria que eu falo todos os dias, em todas as minhas aulas, os meus alunos escutam o meu discurso. E eu costumo dizer que aliás, você estava aqui por causa disso. Exatamente, foram os meus alunos que me trouxeram. Mas eu diria que se um aluno, em um semestre, entender o que eu digo,
já é mais uma pessoa ensinando para outros, né? Então, quando eu procuro ensinar como proceder, ou quais são os princípios, ou quais são os valores e qual a importância disso tudo, eu não tenho a preocupação comercial de segurar os meus alunos dentro da sala de aula, com o meu discurso, com a minha fala. A minha preocupação é ensinar a quem estiver disponível a aprender. Você não consegue ensinar quem não quer aprender, mas você né? segura assim, porque você quando eu te conheci, foram os próprios alunos que gostavam da tua fala. Olha, veja, eu fiz um retrato geral, mas nós temos uma porcentagem diferenciada, né? Eu vou dizer que eu tenho muitos alunos que me escutam. E eu tenho muitos alunos que me escutam porque eles me dão a oportunidade de eu me aprimorar, né? Como eles me escutam, eles me incentivam a estudar e aprimorar e passar esses conhecimentos para eles. Então, quando eu dou uma aula de fisiologia, eu explico a fisiologia, mas eu não deixo de explicar o lado espiritual, emocional, energético, a energia que existe em todo aquele mecanismo fisiológico que eu estou ensinando para eles. E tratar do bem-estar das pessoas é despertar esse interesse. Quando esse interesse ocorre em um aluno meu, eu não tenho a preocupação de quando ele vai realmente agir. Certo. Mas eu sei que um dia ele vai agir. Ele vai agir. E é assim que a gente vai caminhando. Pode passar muito tempo, mas ele vai agir. Eu posso não ver, mas eu acredito que isso vai acontecer. Em cima da fisiologia do exercício. Isso é uma preocupação minha, eu já li neurociências, já li um monte de coisa e não consegui chegar. Assim, exercício é muito importante. Muito. Mas eu já vi pessoas, e você vai me entender o que eu estou falando, telespectador também, pessoas que no treinamento são feras. São pessoas que no treinamento, geneticamente, correm, jogam futebol, basquete. Tive casos que pessoas não errar um arremesso. Você põe uma camisa e põe um calção e fala que é jogo para ele não acerta um arremesso. Exatamente, então, o rendimento cai muito. Você vê como, em cima da fisiologia do exercício, essa parte do wellness é importante quando você fala em emoção e em parte espiritual. Como que a gente consegue trabalhar assim no esportista, que nós temos muito aluno da Falcão Azul agora assistindo, que tem o mesmo problema. Tem esse problema de adaptação a treino, jogo, uma atividade pura e simples, uma atividade que ele faça. Muita gente que são grandes atletas preferem fazer uma atividade só para ele, esteticamente falando. Essas coisas existem ou eu estou... Não, essas coisas existem e elas existem principalmente porque as pessoas fogem dos seus pontos fracos. Sim. Né? Talvez então, até por problemas, como Freud fala, problemas de infância. Né? Exatamente. Então, o que acontece quando, por exemplo, existe um atleta, né, que, como você falou, no treino tem um aproveitamento maravilhoso, tem um rendimento ótimo e quando chega na competição ele tem uma queda no seu rendimento ou emocionalmente ele não consegue se estruturar ou qualquer coisa parecida. Na verdade, ele tem um lado do organismo dele muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido, mas nós não podemos imaginar que os nossos músculos, que as nossas articulações sejam independentes dos nossos sentimentos ou independentes das nossas vontades, não é? Então, se o emocional está bem, ele consegue acionar os músculos, as articulações e os neurônios para que os movimentos aconteçam de forma correta. Se o emocional não está bem, ele não consegue. Isso é o normal. Quer dizer, normal que eu digo, é assim que funciona quando a pessoa não está completamente desenvolvida. Treinar uma pessoa não é fazer com que o físico dela seja o máximo, né? Treinar uma pessoa é fazer com que o organismo dela alcance o máximo. E dentro desse organismo existe o lado emocional, existe o sistema límbico. Então tudo isso tem que ser também preparado junto, tem que evoluir junto com o físico, músculo, ossos, ligamentos, tem que tudo crescer junto. Nessa área de coaching, agora existe, para falar sobre isso ainda, existe um trabalho feito em cima de equipes profissionais para tirar a agressividade e tirar esse problema que é psiquiátrico, né? Existem muitos problemas psiquiátricos assim, de não jogar bem. Ele já traz, às vezes teve problemas de morar numa favela, ter o pai e a mãe que brigavam diariamente, ter uma pressão toda uma muito estrutura grande até chegar ali. Certo. Então,
o coach também, esse gerenciamento também está se preocupando com isso. O coach se preocupa com esse gerenciamento, só que se entrar na área patológica, nós indicamos, você faz uma indicação, ou para um tratamento psicológico ou para um tratamento psiquiátrico, a escolha da pessoa. Mas o coach consegue ajudar a estruturar também o emocional e a mente do indivíduo, se não for um caso patológico, se for um caso, vamos dizer assim, leve, se for um desequilíbrio momentâneo, um desequilíbrio leve, né? O coach justamente trabalha buscando evidenciar, né, o que a pessoa tem de bom. Então, aquilo que nós estávamos falando da pessoa procurar o seu conhecimento, da pessoa procurar o que ela deseja, esse é o fundamento do coach, do trabalho do coach de qualidade de vida, buscar o que esta pessoa está desejando realmente, o que ela deseja. A partir daí é que tudo pode ser desenvolvido. Na sua opinião de técnica, como que você acha que... Hoje nós já não temos mais nem as academias, né? Uhum. Hoje nós já temos os clubes academia, Exatamente. que é o caso do Falcão Azul. É um grande clube de São Paulo. Hoje nós falamos em academia. Antigamente se falasse em hiperacademia, 2.000 pessoas. Assim, hoje nós estamos falando em 20.000 pessoas numa academia, que é o caso da Falcão Azul. Então, como que você acha que nós poderíamos desenvolver um wellness aqui? Porque é muito complicado. Muita gente, né? Muita gente. Muita então, gente. O que eu tento desenvolver é nas atividades. A gente tenta pôr... O que eu tenho feito com o trabalho de coach, por exemplo, em algumas empresas, a gente começa com palestras. Sim. Né? Porque através de uma palestra você atinge um público maior. Né? Então você vai passando informações e com isso tentando incentivar em cada um a vontade de fazer alguma coisa para melhorar, para se sentir melhor, para estar melhor. Então, o trabalho inicial que eu tenho feito é com palestras, né, direcionando, obviamente, para aquilo que me é apresentado pela empresa, ou que é apresentado pela academia ou pelo clube academia, né? E é a partir daí que as pessoas vão chegando individualmente ou em grupos. Porque às vezes tem um grupo de amigos que tem uma dificuldade em comum. Então eles procuram a minha ajuda em forma de grupo ou individualmente. Mas a forma de se plantar a ideia tem sido através de palestras. Né? Então nós podemos dizer que o wellness tornou-se uma metodologia. É um processo... Pode ser falado que sim, é um processo, sem dúvida nenhuma. E é um processo evolutivo. Porque é aquilo que nós vamos voltar à parte da tecnologia. O capital, o neoliberalismo, trouxe o capital, né? Trouxe essa filosofia europeia americana. Nós mastigamos o fitness, nem estamos mastigando o fitness, já estamos falando em wellness, veja bem, que nós não conseguimos viver nem a ginástica aeróbica ainda. Não. Porque eles viveram fases atrás de fases. Exatamente. Né? E hoje nós estamos falando em wellness. Só que o wellness é uma coisa muito mais complicada. Muito mais ampla. Que ela é macro. Exatamente. O fitness era micro. O fitness era uma estética. Era dedicação. O wellness é o prazer em fazer as coisas. Exatamente. Então nós temos que falar para a pessoa, primeiro, ela ser responsável por si mesma. Já é uma dificuldade. Já é uma dificuldade. Né? Nós já falamos, até em universitário, aqui, só para citar um exemplo, já é uma dificuldade. E depois difícil. ela ter atividades prazerosas. Exato. E ela tem que ligar a parte emotiva dela com a parte espiritual. E as pessoas hoje, Vani, se dá mais uma palhinha para nós, as pessoas têm uma dificuldade de identificar o que é emoção, o que é parte emocional, o que é parte espiritual, né? Elas não contatam isso no dia a dia. Quantos anos as pessoas passam sem contactar nenhuma emoção? E durante um tempo, eu me atrevo até a dizer que durante um bom tempo, parecia ser pejorativo dizer que você era uma pessoa religiosa ou que você se preocupava com a parte espiritual. Então, assim, dependendo da filosofia espiritual que você seguisse, você podia ser excluído. Então, às vezes, as pessoas nem falavam. Isso desconectou demais, né? Isso nos afastou demais da nossa intimidade, da nossa interioridade, do nosso desejo, né? Então é difícil retomar porque é difícil tirar as pessoas desse senso comum errado, né? As pessoas acham que se tem comida sobre a mesa, dinheiro no bolso e uma cama para dormir, está tudo bem. Tá tudo certo. Né? E não se preocupam com mais nada e vão escondendo. Então,
aqueles problemas emocionais, a pessoa vai escondendo e se torna uma doença. Esse esconderijo nós vamos ter lá dentro, obesidade, depressão. Exatamente. Então esse acúmulo, a balança vai desequilibrar, logicamente. E isso aí vai trazer uma morte prematura. E nós estamos vendo aqui no Brasil muitas mortes prematuras que as pessoas não aliás, estão nos assistindo por esses dois aí, ela está mais para a igreja do que para o wellness. Né? Eu costumo dizer que o problema não é morrer, o problema é viver mal. Viver mal. Né? Então, todos nós vamos morrer. Né? E se nós vamos morrer prematuramente, que eu chegue até esta idade prematura bem. Se eu vou morrer bem velhinha, que eu chegue até esta idade bem. Então, eu me preocupo como vou viver. E como meus amigos vão viver, como meus filhos vão viver. Como eles vão morrer não cabe a mim, né? Não sou eu que vou decidir isso. Então, eu acho que nós temos que nos colocar no lugar de humanos, né? E não de seres... a obrigação de levar isso na televisão, embora seja um pouco estranho, né? A gente falar em academia, mas é uma pregação. Mas eu acho que sim, eu acho que cabe a nós falarmos sobre isso, né? Dentro de uma academia, você consegue ter graus de amizade muito interessantes, você consegue conhecer pessoas muito interessantes, você consegue ter afinidades e trocar ideias, inclusive sobre espiritualidade. E com o exercício, as pessoas se sentem tão bem que as pessoas se sentem dispostas a isso. Eu acho que o exercício propicia esse tipo de afinidade entre as pessoas, porque fazer exercício a gente se sente muito bem, né? E isso abre essa porta, esse caminho. Muito bem. Doutor Ivani, as pessoas, olha, grandes emissoras, às vezes me encontram e falam assim, puxa, como que vocês conseguem fazer os programas aqui? E a gente, 5 minutos a gente fala sobre isso, a gente se enrola todo, né? E a gente fala assim sobre academia, atividade física, educação física, energia pessoal, estresse, atividade física, fitness, wellness. E a gente tenta, eles falam, é uma verdadeira pregação, mas é mesmo que o nosso comercial é o foco